Olá, pessoal! Vamos ao resumo semanal da novela As Filhas da Senhora Garcia, de 28 de julho a 1º de agosto. O resumo é referente à exibição da novela pelo SBT. Mar foge com Juan após Ofélia surtar. Valéria abre seu coração para Arthur. Juan é preso após Ofélia denunciar ele por sequestro. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Vendo a situação, túmulo de Cecília e diz que desde que a mãe se foi, se sente muito sozinha. Luiz está ali e diz à filha que ela não está só. Camila diz que é claro que está e que ele a expulsou por causa de uma empregada. Luiz diz que não expulsou ela, que pediu que ela se desculpasse e pede que não fique assim. Camila pede perdão ao pai e os dois se abraçam. Juan diz a Mar que o perfume é caríssimo, mas que irá dar um jeito e que ela não precisa ficar triste. Ele diz que depois disso podem ficar juntos longe de todos. Ofélia vai à casa de Amparo e vê Valéria ali. Ela fica aliviada e diz à amiga que poderia tê-la avisado que sua filha estava ali, porque estava muito preocupada. Amparo diz que saiu para comprar pão e viu a Valéria dormindo no sofá da casa dela, do lado de fora. Ofélia se surpreende e descobre que Valéria foi demitida da academia por pensarem que ela estava com o Arthur. Nicolas é informado que Arthur retirou uma boa quantidade de dinheiro dos cofres. As fofoqueiras da vila comentam que, graças a Deus, a Ofélia irá embora dali. Ofélia aparece ali e diz que ajudou ela sempre, que apesar de tudo são vizinhas e jamais se alegrou com a desgraça de alguma delas. As vizinhas se sentem mal por terem criticado Ofélia e ficam caladinhas. Depois, Ofélia chama Valéria para ir com ela para a mansão, mas ela não aceita. Ofélia então diz que é como ela quiser e vai embora. Camila retorna para a mansão e Graciela fica feliz. Camila diz à tia que vai ter que se desculpar com a infeliz da empregada. Juan chega em casa, mas não tem ninguém. Para ajudar Mar, Juan decide roubar umas joias valiosas que eram da avó de sua mãe, de sua bisavó. Ofélia vai atrás de Luiz e diz que demitiram sua filha Valéria do trabalho por ser namorada do filho dele. Ela diz que elas vivem em uma situação muito difícil, que ficaram sem casa e agora sem o trabalho estão sem nada. Luiz pergunta do que ela precisa dele. Ofélia diz que precisa da ajuda dele, que ele é um homem muito poderoso e pensou que sua filha Mar pudesse ser a modelo da campanha, porque elas não querem dinheiro, e sim trabalho. Valéria se decepciona ao saber que sua casa já foi vendida. Arthur chega ali e diz a Valéria: agora você não vai precisar levar suas coisas, e sim colocá-las de volta para dentro. Valéria se surpreende ao saber que Arthur comprou sua casa e que quer dar para ela. Valéria pergunta por que ele fez isso. Arthur diz que quer ajudá-la, porque ficou sem trabalho por culpa dele, e tenta entregar as chaves para ela. Valéria não quer aceitar, e então Arthur diz que ela pode ser sua inquilina e está tudo certo. Ofélia diz a Luiz que a Mar foi uma das finalistas da campanha, e pede que ele a ajude com isso. Luiz diz que não pode se meter nesse projeto, porque é de seus filhos, e gosta de respeitar. Ele diz que pode ajudar a filha dela, a Valéria, e que é só ela procurá-lo na empresa. Valéria resiste em aceitar a proposta de Arthur e volta a ir para a casa de Amparo. Arthur manda seu funcionário colocar as coisas da Valéria de volta em casa. Luiz diz a Nicolas que a garota que saía com o Arthur perdeu seu trabalho por culpa dele. Paula vai à empresa e diz a Leonardo que veio vê-lo e ajudá-lo na campanha. Leonardo diz à esposa que seu pai ainda não decidiu se ele irá ficar com esse projeto e que segue nas mãos do Nicolas e do Arthur. Paula fica pé da vida e vai embora. À noite, Valéria terá 2 entrevistas de emprego no dia seguinte. Ela conta a Amparo que o Arthur Portilla comprou a casa para elas, mas não aceitou. Amparo diz que parece que aquele jovem está mais interessado nela do que parece. Valéria diz que ele conquista as mulheres com seu dinheiro e palavras bonitas, mas que ela não vai cair nisso. Amparo diz que com ela pode ser diferente e pede que ela não seja tão desconfiada e que acredite no amor. Luiz diz a Arthur que por culpa dele demitiram a filha da senhora Garcia do trabalho.
Arthur diz que sabe e está fazendo o que pode para resolver isso. Ofélia diz a Mar que ela é a última esperança delas e que será a modelo da marca. Mar diz que ainda nem a chamaram e Ofélia diz que eles devem estar criando expectativas sobre ela. Nicholas diz a Arthur que soube que ele retirou uma boa quantidade de dinheiro. Arthur manda Nicholas parar de estar o vigiando. Nicholas questiona para que ele usou. Arthur diz que foi para ajudar a Valéria e sua família e que comprou a casa onde elas viviam. Nicholas pergunta por que ele fez isso. Arthur diz que elas não tinham onde viver. Nicholas diz que a obsessão dele está chegando longe e que está perdendo a cabeça. Arthur diz que comprou a casa com seu dinheiro, que só quis ajudar e não precisa da aprovação dele. No outro dia, Susana diz a Jacinto que sua sobrinha está tendo muitos gastos com o bebê e agora não pode contar com a ajuda da mãe dela, da Glória. Ela diz que vai ajudar a sobrinha, que vai pegar as joias que eram de sua avó e vai empenhorar. Camila diz a Mar que vai fazer o que seu pai pediu, mas antes quer que ela se desculpe por ter roubado o perfume de sua mãe. Mar diz que não roubou nada, que lamenta a confusão, mas não é uma ladra. Camila diz que o caso é que o perfume desapareceu. Era o favorito de sua mãe e por isso reagiu mal. Graciela diz a Luiz que já falou com a senhora Garcia para que procure um lugar para ir. Luiz diz que ela pode ficar, que estão sem casa e sua filha perdeu o trabalho por culpa do Arthur. Graciela diz que já tinha colocado um ultimato na Ofélia para que resolvesse a situação. Luiz diz que não custa nada que elas estejam usando o quarto de serviços. Juan mostra para Mar o perfume que comprou, o mesmo que era de Cecília. Mar fica muito contente e pergunta como ele comprou. Juan confessa que empenhou as joias da avó de sua mãe, que ela guardava para alguma emergência e que quando puder irá recuperá-las. Mar pergunta como ele pôde fazer algo assim e o que aconteceria se a mãe dele descobrisse isso. Juan diz que ela não vai perceber e o importante foi que ela irá repor o perfume. Acompanhada por Arthur, Valéria vê sua casa com os móveis de novo e fica feliz, mesmo que disfarce. Valéria diz que não entende por que ele faz tudo isso. Arthur diz que nem mesmo ele entende, mas a única coisa que sabe é que quer estar com ela. Ele diz que jamais tinha conhecido alguém como ela. Valéria diz que com ela isso não funciona e não é igual às meninas que ficam atrás dele. Ela diz que ele pode desfrutar da casa dele e sai. Susana vai pegar as joias que eram de sua avó, mas não as encontra. Ela começa a procurar desesperadamente em todo o quarto, mas não as vê em nenhuma parte. Mar vai ao quarto de Luiz e deixa o perfume novamente na estante. Paula vê. Camila diz a Priscila que ainda terá que continuar vendo a cara daquela empregada em sua casa. Priscila pede que a amiga não se preocupe, porque irão arrumar uma forma de tirar essas infelizes das vidas delas. Camila diz a Priscila que tem um novo fã, que é um Uber, mas que provavelmente está estudando e será alguém na vida. Priscila acha ridículo a amiga se interessar por um Uber. Ofélia encontra o anel de namoro de Mar na gaveta. Mar chega ali e Ofélia pergunta o que é aquilo. Mar diz à mãe que é um anel, e Ofélia diz que quem deu para ela foi aquele maldito morto de fome, e confronta o que ela pretende com aquilo. Mar diz que é um anel de compromisso. Ofélia diz que não é isso, que aquilo é uma porcaria que com certeza ele roubou. Mar diz que eles querem se casar. Ofélia esbofeteia Mar e começa a gritar. Você tá louca, você não vai se casar com esse malandro, você é uma tonta, eu não te eduquei para que fosse assim. Rosa e Lupita ouvem a briga atrás da porta. Mar pede que a mãe a ouça, mas Ofélia dá mais um tapa na cara dela, mandando ela se calar. Ofélia grita dizendo que fez de tudo para ensinar que a vida pode ser diferente, mas ela quer continuar na miséria com aquele imbecil. Ela diz que se ela quer apodrecer na pobreza, então que siga em frente, mas quando não tiver nada, vai se lembrar dela. Mar diz que amar não tem nada de mal. Ofélia diz que com o amor não se come. Graciela chega ao quarto de serviços e também fica ouvindo a forte discussão entre Mar e Ofélia. Mar sai do quarto. Ofélia fica totalmente descontrolada e Graciela fica chocada pela situação. Juan chega em casa e Jacinto diz ao filho que a mãe dele acha que alguém entrou em casa e roubou as joias da bisavó dele.
Suzana diz que precisam ir à polícia. Juan diz à mãe que ela não vai à polícia, porque foi ele quem pegou as joias. Ele diz que as penhorou. Suzana pergunta se ele queria tanto dinheiro por causa daquela menina. Juan diz que irá devolver. Jacinto dá um tapa na cara dele. Graciela diz a Ofélia que escutou gritos e pede que, por favor, isso não volte a se repetir. Ofélia diz que é claro, sente muito e promete que não voltará a acontecer. Graciela pede que ela se recomponha e depois volte a trabalhar. Jacinto deu uma surra em Juan e ele sai de casa. Mar liga para o namorado, diz que não está bem e que precisa urgente ver ele. Juan pergunta o que aconteceu. Mar diz que sua mãe descobriu o anel e ficou furiosa. Ofélia liga para Valéria e pergunta se ela sabe onde está a irmã dela. Valéria pergunta o que aconteceu. Ofélia diz que teve um problema com ela e precisa urgente localizá-la. Valéria diz que não sabe onde ela está. Juan e Mar se encontram e ela pergunta o que aconteceu com ele. Juan diz que seu pai descobriu que ele penhorou as joias para ajudá-la. Mar diz que disse para ele e não precisava ter feito isso. Juan também vê que Ofélia agrediu Mar e propõe que os dois vão embora juntos. Ele diz que precisam de um lugar que estejam longe de todos e assim comecem uma vida nova. Nicholas pergunta a Arthur como vai as coisas com a Valéria. Arthur diz ao irmão que a Valéria é a mulher mais complicada que conheceu em sua vida. Leonardo consegue um comercial de revista para que Paula seja a modelo da coleção Outono e Inverno. Nicholas diz a Arthur que então a Valéria significa um desafio para ele. Arthur diz que não sabe, mas jamais conheceu uma mulher como ela. É forte, independente, bonita e dá a mínima para ele. Nicholas pergunta se ele não está apaixonado. Arthur diz que não sabe e pede que ele diga, já que é o romântico. Nicholas pergunta se ele ama ela ou não. Arthur diz que não poderia reconhecer o amor. Nicholas diz que quando o amor chega em sua vida, tudo muda. E quando essa pessoa está longe de você, é como se não tivesse vida. Arthur diz que isso não aconteceu com a Valéria, mas adoraria descobrir. Nicholas diz que acha que a Valéria é um capricho para ele, e não amor. Ele diz que tem certeza que quando a Valéria quiser um compromisso com ele, ele não vai mais querer. Arthur questiona o que ele falaria caso não fizesse isso. Nicholas diz que então ela seria a mulher que conseguiu o que nenhuma outra conseguiu, que é ganhar o coração do Arthur Portilla. Ofélia chega à vila e vê Mar e Juan dentro do carro. Ela suplica que a filha saia daquele carro. Mar olha para a mãe, mas diz para Juan que devem ir. Juan dá partida e sai de carro com Mar, enquanto Ofélia grita desesperada, implorando que a filha não vá embora. Nicholas diz a Arthur que ele está obcecado pela Valéria, e quem garante que ela não está fazendo tudo isso de propósito. Arthur diz que é claro que não, que ela é diferente. Luiz descobre que Leonardo aceitou um acordo com uma revista da temporada Outono e Inverno. Ofélia grita na vila dizendo que sequestraram sua filha e que precisa de ajuda. Ela vai até a casa de Suzana e manda ela sair. Suzana aparece ali fora e Ofélia diz que tudo é culpa dela. Ela a chama de desgraçada e diz que o filho dela levou sua filha. Suzana diz que isso não é verdade, que o Juan não é capaz disso, e se ele fez isso foi por influência da filha dela, e que em todo caso ela o seduziu. Ofélia dá um tapa na cara de Suzana, começa a enforcá-la e exige que ela diga onde o filho dela levou sua filha, caso contrário vai acabar com ela. Luiz discute com Leonardo por ter feito o acordo com a revista sem se consultar com ele antes. Leonardo diz que pensou que seria a melhor decisão. Luiz diz que é claro que não, e Leonardo joga na cara do pai que ele só permite que seus irmãos façam o que quiserem. Luiz manda ele não se confundir, que o projeto dos irmãos dele, ele analisou e tomou uma decisão. Leonardo diz que sempre que propõe algo a ele, ele nega. Luiz exige que o filho cancele logo com a revista, ou então ele mesmo o fará. Suzana diz a Ofélia que nem sabia que eles haviam ido juntos. Ela diz que não quer a filha dela perto de seu filho, e que ele até roubou dinheiro por ela. Ofélia diz que o filho dela é um morto de fome. Jacinto chega ali e Ofélia conta que o filho dele levou a Mar. Valéria também chega ali e descobre o que aconteceu.
Juan diz a Mar que não quer que ela se sinta obrigada e, se quiser, podem voltar. Mar diz que não quer voltar depois do que sua mãe fez e jamais irá perdoá-la. Juan promete que irá cuidar dela e que nunca irá faltar nada para eles. Ofélia diz a Valéria que vai à polícia, porque não é possível que a Mar tenha ido consciente. Valéria tenta impedir a mãe de ir, alegando que elas sabem que isso não é verdade. Ofélia não a escuta e sai para a delegacia. Leonardo diz a Paula que conseguiu o comercial para ela na revista. Paula fica muito feliz e se agarra com o marido após fazer sua vontade. Graciela conta a Luiz sobre a forte discussão entre a senhora Garcia e sua filha. Luiz diz que parece que os pais são destinados a brigar com seus filhos. Graciela diz que os problemas do Leonardo sempre é culpa da mulherzinha dele. Ofélia já denunciou Juan por sequestro. Ela diz a Valéria que ele levou a irmã dela à força e viu como ela entrou no carro. Valéria pergunta se ela tem certeza. Ofélia diz que sabe muito bem o que viu e manda ela não questioná-la mais. Luiz entra em seu quarto e vê o perfume que era de Cecília na estante. Ele diz a si: Mar, você cumpriu com sua palavra. Mar e Juan se instalam em um hotel do interior. Ofélia diz a Amparo que o desgraçado do Juan levou sua filha à força. Ela diz que não sabe se sua filha está bem e tudo isso foi sua culpa. Valéria pergunta por quê. Ofélia diz que se pudesse cortaria suas mãos, mas quando viu aquele anel, ficou louca que bateu muito na Mar. Mar e Juan alugam um quarto de hotel juntos. Juan diz a Mar que não queria que as coisas tivessem chegado àquele limite e que gostaria que as mães deles os aceitassem. Mar diz que também queria. Juan promete a Mar que sempre estará com ela e a amará até a morte. Mar diz que com ele não precisa de mais nada. Os dois se beijam e fazem amor pela primeira vez. Valéria diz a Ofélia que o Juan não sequestrou a Mar e ela na verdade fugiu para estar longe dela. Ofélia diz que não é verdade e que a irmã dela só está confusa. Ela diz que a Mar não é igual a ela e não sabe como se atreveu a bater em sua adorada filha. Valéria diz: por culpa da sua grande ambição, senhora Garcia, a Mar não está aqui. Amparo manda Valéria ficar quieta e não falar assim com a mãe dela, porque não imagina o quanto ela já sofreu. Ofélia pega na mão de Amparo para ela parar de falar. Depois, já a sós, Amparo pergunta à amiga quando ela vai dizer a verdade para as filhas dela. Ofélia diz que nunca vai falar sobre seu passado. Amparo diz que ela precisa dizer como era maltratada pelos pais dela e como venderam ela por tão pouco. Ofélia manda Amparo parar de falar e diz que suas filhas jamais saberão disso. Valéria liga para Mar e pergunta onde ela está, que irá atrás dela. Mar diz à irmã que já tomou uma decisão e não vai seguir tendo a vida que sua mãe obriga ela a ter. Valéria diz que as duas podem conversar e ver como resolvem isso. Mar diz que não, que ama o Juan e que com ele ficará. Ofélia se arrepende de ter agredido Mar. Susana diz a Jacinto que o Juan não vai voltar mais depois da surra que ele deu nele. Jacinto diz que não poderia permitir que seu filho fosse um ladrão e que prefere isso do que ver ele na prisão. Ele diz que era o mínimo que o Juan merecia depois de ter roubado a própria mãe. Susana diz que ele exagerou e tem muito medo que não volte a vê-lo. Ofélia está prestes a colocar suas mãos na água quente para se castigar por ter batido em Mar. Valéria não permite que a mãe faça isso e a abraça. No dia seguinte, Juan diz a Mar que sempre quis viver na praia e ter filhos. Mar diz que é tudo muito bonito. Juan diz que poderiam fazer isso, irem a uma praia e que pode trabalhar lá. Mar diz que também quer trabalhar, mas Juan diz que pode trabalhar pelos dois. Alguns policiais vão à casa de Susana e diz que estão atrás do Juan Chaves. Susana pergunta por que estão procurando seu filho. O delegado diz que ele está sendo acusado de sequestrar uma menina chamada Mar Garcia e pergunta se ela a conhece. Susana, apavorada, diz que seu filho não sequestrou ninguém, que eles dois quiseram ir juntos e que a mãe da Mar está inventando isso. O delegado diz que se o filho dela não se apresentar na delegacia, irão começar as buscas. Susana fica desesperada. Depois, ela diz a Jacinto que tudo isso é culpa da maldita senhora Garcia.
Jacinto diz que eles precisam procurar um advogado para o filho deles. Susana diz que maldito seja o dia que seu filho conheceu a Mar. Mar e Juan estão na estrada quando dois caras de moto os ameaçam com uma arma e os obriga a descer. Os bandidos roubam o colar de Mar. Arthur diz a Valéria que ela não sabe como ele gosta de vê-la pelas manhãs. Valéria diz que já está cansada que ele esteja atrás dela. Arthur diz que ela fala muito, toca em seu rosto e pede que o escute. Ele pega a mão de Valéria, coloca em seu peito e pede que ela se dê conta do que ele sente por ela. Arthur quase beija Valéria, mas ela ainda resiste e se afasta. Logo, ela dá um tapa na cara dele. Os assaltantes dão um tiro no ombro de Juan. Mar fica desesperada e os bandidos roubam o carro. Mar grita por socorro enquanto Juan perde muito sangue. Juan pede que a namorada não saia dali, que precisa dela com ele. Mar chora e diz a Juan que o ama, que também diz que a ama. Valéria recebe a ligação de Mar, que informa sobre o assalto e que o Juan está machucado. Valéria diz à irmã que vai para lá imediatamente. Arthur pergunta o que aconteceu. Valéria diz que assaltaram sua irmã e Arthur diz que vai levar ela. Ofélia diz a Amparo que só queria proteger a Mar de um destino igual ao seu, mas acabou afastando ela. Amparo diz que a Mar é muito jovem e quando enfrentar a dificuldade, irá voltar. No carro, Valéria está preocupada e Arthur pega nas mãos dela, pedindo que fique tranquila. Valéria afasta a mão dele e Arthur diz: "E quem diria que iríamos fazer nossa primeira viagem juntos?" Valéria diz que não está de humor. No interior, Juan é internado em um hospital e Mar suplica que o médico o salve. O médico diz a ela que ele perdeu muito sangue e irão fazer o que estiver a seu alcance. Leonardo descobre que Arthur gastou dinheiro comprando uma casa em uma vila e supõe que foi para Valéria. A assistente social diz a Mar que todos os pacientes que entram no hospital com ferida de balas, a polícia é notificada. Ela diz que o Juan tem uma ordem de prisão contra ele por algum crime. Mar chora e diz que isso não pode ser. Leonardo pergunta a Nicholas se ele sabe que o irmão dele comprou uma casa. Nicholas diz que sim, mas isso é assunto só do Arthur e pede que ele não se meta. Susana diz a Ofélia que ela sabe que o Juan não sequestrou a Mar e pede que, como mãe, ela retire a denúncia. Ofélia diz que ela viu ela sofrendo e não teve compaixão e que agora vai aguentar. Susana diz que o único erro de seu filho foi amar alguém que tem o maldito sangue dela. Ela chantageia Ofélia que se retirar a denúncia contra o Juan, não irá fazer nada contra ela pelo que fez com a Glória. Ofélia diz que não sabe do que ela está falando. Amparo chega ali e pede que Susana se retire de sua casa e que esse não é o momento. Valéria e Arthur chegam ao interior e Valéria pergunta à irmã como está o Juan. Mar diz que ele está sendo atendido e o pior é que querem prendê-lo, mas não sabe por quê. Valéria diz que a mãe delas denunciou ele. Mar fica indignada e diz que a mãe tá louca. Valéria diz que o importante agora é a recuperação do Juan e que vai avisar a Susana. Ela liga para ela e a avisa sobre o que aconteceu. No café da manhã, Camila diz a Graciela e Paula que elas devem convencer seu pai para que demita a senhora Garcia e sua filha, porque essa família são de mentirosas. Arthur oferece pagar um quarto de hotel para Valéria e Mar na cidade, já que será uma noite complicada. Valéria não quer aceitar, mas Mar aceita. Paula diz a Camila que o Arthur comprou uma casa para sua namorada Valéria, a filha da empregada. Camila fica surpresa e pergunta se ela está brincando. Paula diz que não, que foi isso que o Leonardo disse para ela. Camila fica nervosa e diz que a Priscila vai morrer quando saber disso. Paula diz: "Ai, tomara que ela não morra, e sim mate." À noite, Camila conta a Luiz que o Arthur comprou a casa onde a Valéria morava. Luiz se surpreende. Arthur e Valéria jantam juntos. Valéria sente frio. Arthur pega sua jaqueta, mas ela não permite que ele coloque nela. Arthur diz que se encanta por ela ser uma mulher forte, mas também deve aceitar seus limites. Ele coloca a jaqueta, e dessa vez ela aceita. Arthur diz que devem aceitar quando tem medo e aceitar quando tem dor. Ele abraça Valéria, e ela desaba no choro.
Luiz fica furioso ao saber que Arthur comprou a casa. Tenta falar com ele, mas não é atendido. Graciela chega ali e também descobre o que o sobrinho fez. Arthur pede que Valéria tire sua dor. Valéria chora e Arthur diz que isso é bom, que isso faz bem. Ela agradece a Arthur e ele acaricia o rosto dela. O médico diz a Jacinto e Susana que a bala atingiu Juan, mas não perfurou. Ele diz que ele segue dormindo pelo sedante, que fizeram uma transfusão e ele irá acordar muito melhor. Susana diz a Jacinto que tudo isso é culpa da maldita da Mar. Valéria agradece a Arthur por tudo que fez. Ela já não pode negar que está apaixonada por ele. Arthur se questiona o que a Valéria fez com ele, porque nunca havia sentido isso antes. Ofélia liga para Valéria e pergunta onde ela está. Valéria inventa para a mãe que está com a Helena, fazendo currículos para entregar e que vai passar a noite na casa dela. Ofélia pergunta se ela sabe algo da irmã dela. Valéria diz que falou com a Mar, que ela está bem, mas não sabe onde. Depois, Mar agradece à irmã por não dizer nada, e Valéria diz que a mãe delas está preocupada por ela. Mar diz que sabe, mas lhe dá medo de como ela irá reagir. No dia seguinte, Luiz pergunta a Nicolas se ele sabia que o Arthur comprou uma casa para a filha da senhora Garcia. Nicolas diz que sabia e que nessa situação está a favor do Arthur. Luiz não concorda com isso. Mari e Valéria chegam ao hospital para saberem notícias de Juan. Nicolas vai à casa de Valéria e chama por Arthur. Ofélia vê ele e pergunta se pode ajudar em algo. Nicolas diz que está procurando seu irmão e pergunta se ela não o viu. Ofélia diz que aquela não é mais sua casa e que já venderam, então nem compensa ele esperar o irmão dele. Nicolas revela que foi o Arthur que comprou e questiona se ela sabia. Ofélia se surpreende, diz que não, mas sabe quem lhe deve explicações. Na recepção do hospital, Susana vê Mar chegando com Valéria e arma o maior escândalo. Ela diz que por culpa de Mar, seu filho está grave e tenta ir para cima dela para agredi-la, mas Valéria não permite. Susana diz que elas não têm nada que fazer ali e que Mar não vai entrar para ver o Juan. Após o escândalo com Susana, Mar e Valéria saem do hospital. Mar segue muito preocupada por Juan, mas Valéria aconselha que a irmã esqueça ele de vez. Mar diz que isso nunca, porque o ama e vai amá-lo para sempre. Em um spa, Paula faz questão de provocar Priscila e conta que o Arthur comprou uma casa para a namorada dele e acredita que a relação deles é bem séria. Juan acorda e vê a mãe. Susana e Jacinto ficam felizes pelo filho acordar e ele já pergunta de Mar. Susana diz ao filho que aquela garota só trouxe sofrimento para ele. Juan pergunta onde ela está e Jacinto diz que ela já foi embora. Juan não acredita, fica alterado e diz que quer ver a Mar. Susana inventa para o filho que a Mar foi embora sem se importar com ele e que deve seguir sua vida sem ela. Arthur, Mar e Valéria retornam para a capital. Valéria e Mar agradecem a Arthur por tudo. Arthur diz que era o mínimo que poderia fazer e além disso, a Mar salvou sua vida. Valéria devolve a jaqueta de Arthur e ele brinca dizendo que achou que ela iria ficar com a jaqueta. Valéria sorri e Arthur tira uma foto dizendo que nunca viu ela sorrindo assim. Jacinto diz a Juan que a polícia foi atrás dele. Susana diz que a senhora Garcia foi denunciar ele e o acusou de ter sequestrado o Mar. Juan jura que isso não é verdade e Jacinto diz que aquela mulher quer ver ele na cadeia. Juan diz aos pais que ama a Mar e que quando sair dali, irá atrás dela. Luiz diz a Leonardo que o Arthur fez de comprar a casa não tem sentido. Leonardo diz que tudo o que ele faz não tem sentido. Luiz diz que ele não é o único, porque também não está feliz com o acordo que ele fez com a revista. Leonardo pede perdão ao pai e Luiz pergunta se ele já cancelou com a revista. Leonardo diz que ainda não, que a editora está de viagem e Luiz manda ele resolver logo isso. Valéria e Mar chegam à casa de Amparo e se encontram com Ofélia. Ofélia fica muito feliz ao ver a filha. A chama de minha menina e a abraça. Ela pede perdão por ter agredido ela e pede que ela jure que não voltará a ir embora. Mar diz que sabe que agiu mal, mas Ofélia diz que o importante é que ela está ali. Ofélia vai até Valéria.
a agradece por trazer a irmã dela e a abraça. Priscila questiona Camila se é verdade que o Arthur comprou uma casa para aquela nojenta. Camila diz que é sim, e Priscila surta de raiva, jurando que eles dois não serão felizes juntos. Ofélia diz a Mar que vai falar com o Sr. Portilla, para avisar que amanhã retornam ao trabalho. Ela diz à filha que não podem perder a oportunidade de estar naquela mansão, e que seu tesouro voltou. Nicholas diz a Arthur que o pai deles já sabe sobre a casa, e ficou nervoso pelo assunto. Arthur pergunta como ele soube. Nicholas diz que não sabe, mas era algo que não poderia esconder por muito tempo. Ofélia vai à mansão falar com Luiz. Diz que teve um mal-estar, mas já está pronta para voltar. Ela diz que soube que o filho dele comprou a casa delas. Luiz diz que acabou de descobrir. Ofélia diz que não podem aceitar algo assim, que educou suas filhas para que sejam senhoritas decentes, e a Valéria não vai receber um presente desse tipo. Em sua casa, Priscila jura a si que Valéria não ficará com Arthur. Luiz diz a Ofélia que seu filho fez isso para ajudá-las. Ofélia diz que sabe, mas tem medo que ele tenha feito isso para comprometer sua filha. Ela conta que o Arthur segue atrás de sua filha e que por dignidade não irão aceitar a casa. Ofélia diz que espera que isso sirva de lição para o Arthur, porque a Valéria não é nenhuma interesseira. Luiz diz que está de acordo com ela. Ofélia diz que poderia pagar a casa com trabalho, e Luiz concorda com isso. Ofélia fica satisfeita, pois assim está garantindo seu trabalho. O agradece e se retira. Mar pergunta a Valéria o que está acontecendo entre ela e o Arthur. Valéria diz que de verdade não sabe. Mar diz que ele foi muito amável, que levou ela até o interior, conseguiu um lugar para dormirem e depois levou elas de volta para a cidade. Ela questiona se a irmã sente algo pelo Arthur. Valéria confessa que sim, que gosta muito dele. Paula diz a Leonardo que ele deve convencer o pai dele que o projeto do Nicholas e do Arthur não vale a pena. Leonardo pergunta como faria isso. Paula diz que ele deve se aproximar dos irmãos e tentar descobrir algo que os prejudique. Valéria diz a Mar que às vezes sente que o Arthur está brincando com ela, mas às vezes o seu olhar e sorriso lhe dizem coisas diferentes. Ela diz que se sentiu muito confortável com ele, que ele a ajudou a tirar um pouquinho da dor que sentia pela morte do pai. Mar diz que acredita que para ele ela não seja só um jogo e pede que a irmã dê uma oportunidade ao amor. Luiz pergunta a Arthur o que ele estava pensando quando comprou a casa daquela menina. Arthur diz que comprou com seu dinheiro. Luiz diz que não se trata disso e pergunta se ele esperava surpreender aquela menina e fazer ela se comprometer com ele. Arthur diz que fez o que fez para ajudá-la. Luiz diz que a Ofélia disse que sua filha não irá aceitar uma coisa assim. E Arthur diz que sabe, que ela disse isso para ele. Ele diz que a mãe dela irá pagar a casa, e é o melhor que pode acontecer para que a Valéria não se sinta pressionada com ele. Arthur concorda, entrega as chaves da casa para Luiz e diz que os papéis estão com o notário. Ofélia retorna à casa de Amparo e diz às filhas que tem boas notícias. Animada, ela diz que foi falar com o Sr. Portilla sobre a casa e pergunta por que Valéria não disse nada para elas que foi presenteada pela casa. Valéria diz que não aceitou a casa. Ofélia diz que falou com o Sr. Portilla que não iria permitir que aquela casa a comprometesse com o Arthur e que irá pagar por mês o valor da casa. Mar diz que então elas têm casa e Ofélia, feliz, diz que sim. Rosil se pergunta se entre Nicholas e Arthur, qual dos dois é seu filho. Ofélia diz às filhas que pode parecer que é muito dura, mas que elas são a única coisa que tem. Ela diz que se esforça para que a vida delas seja melhor. Valéria diz que sim, da forma dela, mas sim. Ofélia diz que não quer que elas sofram, que elas merecem ser felizes e tudo o que faz é porque as ama de todo o coração. No dia seguinte, Juan recebe alta do hospital. No café da manhã na mansão, todos veem Ofélia de volta. Paulo e Camila faz críticas. Arthur diz que é um prazer ver de volta a senhora Garcia. Valéria pergunta a Mar se rolou algo entre ela e o Juan na viagem, se eles passaram a noite juntos. Juan está saindo do hospital quando o delegado o aborda e dá voz de prisão pelo sequestro de Mar Garcia. Juan é preso e Susana fica desesperada. Jacinto pede que o filho não diga nada
que eles irão tirá-lo de lá. Mar confessa a Valéria que foi a noite mais bonita de sua vida e não pensou que poderia sentir mais amor pelo Juan, mas não tem dúvidas de que ele é o homem de sua vida. Valéria pergunta se a irmã se cuidou. Mar diz que é claro e Valéria diz que realmente espera isso. Luiz entrega para Ofélia as chaves de sua casa. Seguindo o conselho de Paula, Leonardo diz a Nicolas que está às ordens dele para o que precisar no projeto. Ofélia retorna para casa e diz a si que tem certeza que um dia sairá daquele lixão. Ofélia pede que Mar não se conforme, porque sabe que ela irá viver em um lugar muito melhor que aquele. Nicolas pressiona Arthur para que escolha logo a modelo do projeto. Ele diz que até o Leonardo quer ajudá-los com o projeto, quer fazer parte, e não lhe parece uma má ideia. Graciela conta a Camila que a Ofélia se comprometeu a pagar a casa com trabalho e que agora terão que suportá-la por muitos anos. Camila diz que isso vai levar a vida inteira. Graciela diz que sabe, mas o pai dela aceitou, e é melhor ela se acostumar com a ideia. Susana implora que Ofélia retire a denúncia contra o Juan. Ela diz que sabe que ela tem bondade no coração e o que significa para uma mãe estar longe de seu filho. Ofélia diz que dói muito mais a uma mãe quando outra mãe não a ajuda e que agora aquilo é problema dela e não seu. Susana chora desesperada e suplica que Ofélia a ajude. Ofélia vai embora sem dizer nada e Susana fica em desespero total. Arthur, Nicolas e Leonardo resolvem trabalhar juntos pelo projeto. Leonardo grava a reunião deles. Arthur diz aos irmãos que precisam de uma modelo que transmita personalidade. Leonardo aproveita a reunião e diz a Arthur que não imaginou que ele compraria a Valéria com uma casa. Arthur diz que ela não é uma mulher que se compra, e além disso a mãe dela disse que vai pagar a casa trabalhando. Nicolas diz que acha que agora ela não vai querer mesmo estar com ele. Mar vai à casa de Juan e vê Susana chorando pela janela. Ela fica tensa pensando que algo aconteceu com Juan. Mar bate a porta e Susana abre, dizendo que sabia que ela só traria desgraça para sua família. Ela revela que o filho dela está na cadeia, e tudo é culpa dela. Arthur pede que os irmãos parem de rir dele, que a Valéria não caiu, ainda. Leonardo e Nicolas riem. Leonardo diz que então é um desafio para ele, e Nicolas diz que essa mulher é muito inteligente. Leonardo diz ao irmão que precisava que uma dissesse não para ele. Arthur garante aos irmãos que vai roubar o coração da Valéria, e sua especialidade é fazer o impossível virar possível. Nicolas pergunta se ele tem certeza. Arthur propõe uma aposta que, se não fazer a Valéria se apaixonar por ele, vai dar todo o lucro das vendas da linha esportiva para ele. Nicolas se interessa, e eles fazem um trato, e Leonardo gravou tudo. Susana diz a Mar que quando Juan saiu do hospital, levaram ele preso. Mar chora e Susana diz que a mãe dela não tirou a denúncia acusando Juan de sequestro. Mar diz que isso é um mal-entendido e sua mãe sabe muito bem que as coisas não foram assim. Susana diz que a mãe dela é capaz de mentir e fazer coisas piores. Ela diz que se algo acontecer com seu filho, jamais irá perdoá-la. Juan chega ao presídio, em uma cela cheia de detentos. Os detentos debocham por Juan gritar que é inocente. Arthur se reúne com os sócios do projeto da linha esportiva. Ele mostra no telão quem é a modelo da campanha. É Valéria. Todos aprovam que Valéria seja a modelo. Camila vê Ofélia limpando a casa e pergunta o que ela sente sabendo que vai fazer isso por mais 15 ou 20 anos. Ofélia pergunta se ela precisa de alguma coisa e Camila diz que só queria conversar. Ofélia diz que não pode conversar porque ela tem coisas para fazer. Camila jura a Ofélia que a filha dela não voltará mais em sua casa. Ofélia diz que não é ela quem vai decidir isso e que vai conversar diretamente com o Sr. Portilla sobre isso. Mar conta a Valéria que o Juan está na cadeia e que, segundo a Susana, tudo é culpa da mãe delas. Ela diz que a mãe sabe perfeitamente que isso não foi um sequestro e agora precisa ir ver o Juan. Valéria não permite e pede que Mar não complique mais as coisas. Mar diz que a polícia precisa saber que o que a mãe disse é mentira. No jantar, Nicolas diz a Luiz que ele, o Leonardo e o Arthur estão trabalhando juntos para acelerar a campanha. Luiz fica feliz
e Nicolas diz que parece que o Arthur já escolheu a modelo. Ofélia está por ali servindo. Paula pergunta quem vai ser. Leonardo diz que parece que não é nenhuma das participantes do concurso. Ofélia deixa a bandeja cair ao ouvir isso. Ela se agacha para pegar e começa a chorar, pensando que seus planos vieram por água abaixo. Mar já prestou sua declaração à polícia. Ela diz a Valéria que seu testemunho irá ajudar muito no caso de Juan. Juan se envolve em uma briga na prisão. Ofélia sofre, porque tem certeza que Mar não foi a escolhida como a modelo da campanha. Um dos detentos acaba gravemente ferido durante a briga. Os carcereiros chegam ali e questionam quem iniciou a baderna. Os detentos mais velhos dizem que foi o novato. Juan jura que não fez nada. Os carcereiros nem escutam Juan e o levam para a solitária. Ofélia retorna para casa com malas. Ela diz que já terminou de pegar as coisas delas da mansão e pede que Valéria leve para o quarto. Mar confronta se Ofélia realmente denunciou o Juan por sequestro. Ofélia diz que fez sim, mas porque estava desesperada e não sabia o que fazer. Mar diz que foi ela quem decidiu ir com o Juan e revela que foi à delegacia para esclarecer tudo, porque ele não é culpado. O comercial de Valéria como modelo das roupas esportivas já está pronto. Arthur já autoriza que enviem para a publicidade. Ofélia diz a Mar que ela não pode ter feito isso, porque senão o Juan irá sair da prisão e vai querer levar ela de novo. Ela diz à filha que ela não pode estar com um homem pobre e que além disso já esteve na prisão. Mar diz que ele está na prisão por culpa dela. Ofélia pede que a filha só se preocupe em buscar a vida que elas sempre conversaram e que esqueça daquele malandro. Mar diz que o Juan sempre foi muito bom com ela, mas Ofélia diz que existem homens melhores para ela. Ela diz à filha que a ama e sabe que um dia ainda ela irá entrar em razão. Valéria encontra o suéter de seu pai rasgado na mala de Ofélia. Ela fica muito triste e se pergunta por que o Arthur não foi cuidadoso com ele. No dia seguinte, no café da manhã da mansão, Arthur mostra para todos Valéria, a nova modelo da linha esportiva. Todos ficam chocados enquanto Arthur sorri feliz. Mar vai com Valéria ao presídio para visitar Juan. Suzana e Jacinto estão chegando ali também. Mar se aproxima deles e diz que já declarou que foi com Juan porque quis e que ele não a sequestrou. Ela diz que tem certeza que em breve ele irá sair. Jacinto diz que ele não vai sair porque agora estão acusando ele de ter se envolvido em uma briga no presídio e que ficará 2 meses na prisão. Mar diz que o Juan não é assim. Suzana diz que desconhece seu filho desde que ele está com ela. Jacinto proíbe que Mar visite Juan. Camila diz a Arthur que isso só pode ser brincadeira. Paula diz que ela nem é modelo. Arthur diz que sim, mas a Valéria tem tudo o que o Nicolas queria demonstrar no projeto. Luiz, nervoso, diz ao filho que ele já armou um escândalo com a Valéria ao bater com o carro com ela. A apresentou como sua namorada e agora isso. Arthur diz que nada disso importa e é só focar na campanha. Ofélia chega ali e fica chocada ao descobrir que Arthur quer Valéria como modelo. Valéria e Mar estão conversando na rua, próximas a um ponto de ônibus. As duas veem o pôster de Valéria ali. Valéria diz que isso é uma idiotice do Arthur, mas ele não vai brincar com ela. Camila diz a Arthur que não pode acreditar no que ele fez e que a Priscila jamais deveria ter olhado para um idiota como ele. Ofélia, ao lado, está muito feliz, porque no fim das contas seu plano deu certo, embora que não tenha sido com Mar. Luiz diz a Arthur que a campanha é dele, então espera que ele se faça responsável por tudo. Ele se retira. Mar pede que Valéria não se faça, como se não soubesse que iria sair na foto, porque ela está até sorrindo e pousando. Valéria diz que sim, mas foi o Arthur que tirou essa foto e nunca lhe disse para que queria. Mar não acredita na irmã. Diz que agora sim entende por que ela estava tão perto do Arthur e por isso ele a escolheu como modelo. Ela diz que se Valéria tivesse dito algo, não teria se iludido pensando que poderia ser a modelo e que esse era seu sonho. Valéria diz que não era o sonho dela, e sim da mãe delas. Ela jura que não vai fazer parte daquilo, mas Mar vai embora chateada com ela.
Juan pede a Susana que peça a Mar que vá vê-lo, porque precisa falar com ela. Leonardo diz a Paula que tem certeza que o Arthur fez aquilo para ganhar a aposta. Paula pergunta qual aposta. Leonardo diz que o Arthur apostou com o Nicolas que a Valéria iria se apaixonar por ele. Paula diz que então o pai dele precisa saber disso e que ele deve mostrar a gravação. Obedecendo às ordens da lacraia, Leonardo vai falar com Luiz e diz que sabe porque o Arthur escolheu a Valéria como modelo. Ele explica que o irmão apostou com Nicolas que a Valéria iria se apaixonar por ele. Leonardo diz que como a compra da casa não funcionou, agora o Arthur vai tentar com isso. Ele diz que gravou tudo e espera que depois disso o pai perceba que ele é o único em quem ele pode confiar. Luiz diz que não sabe quem é pior, se é o Arthur que toma péssimas decisões ou ele que quer tirar proveito da situação. Ele diz que é uma grande pena que ele seja assim. Leonardo fica super sem graça e Luiz não quer ouvir a gravação. Nicolas é informado que Valéria ainda não assinou nenhum contrato como a modelo da campanha que autorize sua imagem. Luiz diz a Leonardo que ele só gravou a reunião para o próprio benefício. Leonardo diz que seria incapaz disso. Luiz diz que sabe muito bem como são seus filhos e quer que ele veja os irmãos dele como apoio e não concorrência. Leonardo pede perdão ao pai e Luiz dá uma grande lição de moral nele. Arthur vai à vila e Valéria, furiosa, pergunta por que ele usou sua foto. Arthur diz que pensou que ela iria gostar. Valéria diz que nunca quis ser modelo e menos que sua cara esteja por toda a cidade. Ela diz que confiou nele, e no fim ele fez isso. Valéria diz que as pessoas como ele, que têm dinheiro, pensam que podem fazer o que quiserem, mas com ela as coisas não funcionam assim. Ela exige que ele cancele suas fotos e que não quer ver nenhum anúncio com seu rosto. Arthur diz que ela é muito bonita, que todo o país merece ver ela, e pede que ela permita que ele continue o projeto. Valéria diz que tentou confiar nele, mas agora isso acabou. Mar se sente mal, já que pensa que Valéria traiu sua confiança, aceitando ser a modelo da campanha. Valéria diz a Arthur que não vai ser a modelo dele, e não permitirá que ele brinque com ela. Arthur diz que nunca fez isso, e questiona por que ela é tão dura com ele. Valéria diz que é porque tudo que sai da boca dele são mentiras. Ela diz que ele estragou o suéter de seu pai. Arthur diz que jamais faria isso, e que o suéter segue em seu quarto. Valéria diz que tudo o que ele diz são mentiras e que o suéter já está com ela. Ela exige que Arthur não volte a procurá-la nunca mais.